cartomante foi sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que pouca luz de fora batia e cheio no rosto de Camila. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas, compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava rapidamente, olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse: vejamos primeiro o que eu trouxe aqui, senhor. O senhor tem um grande susto. Camila, maravilhado, fez um gesto afirmativo. Quer saber se lhe acontecerá algo, ou não? A mim e a ela. A cartomante não sorriu. Disse-lhe que só esperar. Rápido pegou outra vez das cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos de unhas descuradas. Baralhou-as bem. Transpôs os maços 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas me dizem que... Camila inclinou-se para beber uma a uma palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Era indispensável muita cautela. Perdiam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camila estava deslumbrado. A cartomante acabou de recolher as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora me trouxe a paz ao espírito. Vá, pagar seu namorado. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu como se fosse a mão de próxima sílaba e levantou-se também. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava o frasco com cartas. Tirou um cacho dessas, começou a despecá-las e comê-las. Mostrou 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagar, se ignorava o preço. Passas custam dinheiro. Quantas quer mandar buscar? O que seu coração mandar. Camilo tirou uma nota de 10 mil réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2 mil réis. Descia com ele falando um leve sotaque. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. I never needed you to be strong. I never needed you for pointing out my wrongs. Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta e entrou. Subiu 6 degraus de pedra. E mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Não deu para vir mais cedo. O que é? Vilela não lhe respondeu. Tinha feito saída com porta. Fez sinal e foram para uma saleta interior. Entretanto, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Não! Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e sobressaltada. Pegou-o pela gola e com 2 tiros de revólver, estirou o rosto no chão. My love for you was strong enough, you should have known. I never needed you for judgment. I never needed you to question what I spend. I never ask for help, I take care of myself. I don't know why you think you got a hold on me. And it's a little even conversations. There isn't anything for you to say. And my eyes hurt, head shiver. So look at me and listen to me. Because I don't want to stay another minute. I don't want you to say a single word. Hush, 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 hush. There is no other way. I get the final say. Because I don't want to do this any longer. I don't want you
pararam devido às ocorrências. Ai, eu tô me sentindo A cartomante foi sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela. Foi. E quer saber se acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela. Explicou vivamente. Isso já fala. Também como aí, grava. Corta feijão, Natália. Oh, não! Ao fundo, sobre o canapé estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-lhe pela gola e com 2 tiros subiu 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. Então, a porta se abriu